bom, no vídeo de hoje eu vou fazer a resenha do livro O Oráculo Oculto, da nova coleção do Rick Riordan, As Provações de Apolo. Vamos lá então. Primeiro que eu não sabia que teria uma continuação, né, depois dos deuses, dos heróis do Olimpo. Quando terminou o último livro, O Sangue do Olimpo, achei que ele tivesse parado de escrever sobre mitologia grega e romana, porque ele já estava escrevendo sobre mitologia nórdica, né, Magnus Chase, tinha o último livro daquela coleção dele da mitologia egípcia, ele começou a escrever outros livros, então assim, eu achei que tinha acabado esse universo, né? Mas não, gente, então tem essa continuação. Vão ser, então, como eu acho que eu já falei, 5 livros, são 2 lançados até agora. O primeiro é o Oráculo Oculto, é o livro 1, e o livro 2 é a Profecia das Sombras. Então já tem uma próxima leitura aqui, tô super ansiosa para começar o próximo livro. E vamos lá então. Primeira coisa, né, vamos seguir aqui a timeline para você se localizar. E se você não leu ainda os outros livros dessas coleções que eu vou citar para vocês, calma, lê primeiro esses e depois você vem para essa nova coleção, senão você vai ficar todo embananado e não vai entender nada. Então a primeira história, né, que foi a que consagrou o Rick Riordan, foi Percy Jackson e os Olimpianos. Então foram 5 livros ali, né, nesse universo que ele criou, sobre mitologia grega e tal. E aí depois ele foi e criou mais 5 livros, né, num novo arco, que eu não sei, gente, se a gente chama de continuação, se a gente chama de spin-off, aí eu não sei muito bem qual é a denominação, mas dentro ainda desse universo, um tempo depois do final do último livro dessa primeira coleção. Então, logo que termina Percy Jackson e os Olimpianos, a gente tem ali um acontecimento que vai culminar nessas novas histórias, que é os Heróis do Olimpo. Então, nos Heróis do Olimpo, a gente vai ter alguns personagens, né, da história anterior e outros, né, que vão ser os protagonistas dessa nova história. E aí a gente tem, né, uma grande profecia, aquela coisa toda, e uma guerra que foi muito importante, né, contra Gaia, contra os Titãs. E a gente tem essa terceira história, né, essa continuação, ou spin-off, como vocês quiserem chamar, que é depois do final dessa guerra, e o personagem principal agora é o deus Apolo. Mas não como, o deus Apolo. Zeus culpou ele por alguns acontecimentos, né, por ele ser metido, só ver a si mesmo, e puniu ele, mandando ele para a Terra como um mortal. E aí ele comenta, né, o Apolo comenta no início da história que isso já aconteceu antes, não é a primeira vez que ele irrita o pai e ele é punido dessa forma, e ele já sabe mais ou menos como é que é o esquema. Ele tem que servir um semideus por algum tempo, passar por algumas situações ali, algumas provações, e aí quando ele cair nas graças de novo do pai, ele volta pro Olimpo e as coisas voltam a ser como sempre foram. E aí no caminho dele ele encontra, né, uma semideusa muito misteriosa, pouco do passado dela é revelado, o que faz a gente querer ler mais ainda os próximos livros para conhecer um pouco mais sobre ela, que é a Maggie McCaffrey. Então ele percebe que ele, né, vai ter que servir ela por um tempo e depois ele, né, volta tudo ao normal. E aí o interessante da história ser narrada pelo Apolo é que, gente, ele é muito metido. Ele é muito cheio de si. Ele é o grande deus Apolo. Ele veio como um mortal, barrigudo e espinhento. Ai, que horror. Um menino de 16 anos. Como que ele vai fazer alguma coisa se ele não tem mais os poderes? Então, assim, tudo é pra ele, por ele, porque ele tá acostumado a ser o deus adorado. E em algumas partes, né, isso chega a incomodar, chega a ser chato. Mas calma, gente, que com o tempo ele vai amadurecendo e percebendo que essa postura dele não é a melhor, não vai levar ele a lugar nenhum. Então logo que ele conhece a Meg, né, eles fazem ali amizade, a gente sabe muito pouco, como eu disse, do passado dela, porque é aquela história sempre, né, o tabu dos semideuses, o passado deles, os pais e, né, tudo que eles passaram até aquele determinado momento. Então, Apolo fala pra ela, né, que eles têm que ir pro acampamento Meio-Sangue, conversar com Chiron, e aí eles vão descobrir o que eles têm que fazer. E aí ele aproveita e passa lá na casa Percy Jackson pra pedir uma ajuda. Então é muito engraçado isso, a participação dos personagens das histórias anteriores. E aí quando ele chega no acampamento, ele acha que vai ser tudo muito fácil, né? Ele vai chegar lá pros semideuses, eu sou o Apolo, me ajudem, eu tô aqui na Terra, vocês têm que me ajudar pra eu poder voltar pro meu posto lá no Olimpo. E ele vê que as coisas não vão acontecer bem assim, porque
o acampamento tá meio caótico. Primeiro que o acampamento tá muito vazio, né, por causa da época. Os campistas geralmente vão nas férias de verão, né, e tal. E tá acontecendo uma situação ali em que os campistas eles estão sumindo. E aí eles não podem ir em missão para procurar essas pessoas, poder salvar eles, porque eles estão sem oráculo, eles estão sem profecias. Sem profecia não tem missão. Então ele descobre que os oráculos, são 5 oráculos que ele tem, né, espalhados pelo mundo. Espalhados na verdade pelo mundo não, né, porque o centro da história sempre é Estados Unidos. Então são 5 espalhados ali por regiões dos Estados Unidos. E elas foram tomadas por forças malignas. Eu não vou contar mais muito sobre isso pra vocês. Só vou dizer que no início o Apolo é muito chato, mas depois ele vai ficando legal. É muito interessante ver a relação dele com os filhos, né? Que ele não consegue ver como filho, nem como irmão, nem como... Fica uma relação estranha, porque apesar dele ser o deus Apolo, ele tá ali como um menino mortal, então dá mais ou menos a mesma idade dos filhos. Mas ao mesmo tempo ele tem muito carinho ali por eles. E o vilão da história é muito interessante, gente. O Rick Riordan, ele fica o livro todo, assim, te instigando, te dando pistas, mas você não consegue descobrir quem é. É muito bacana isso. E uma coisa que eu achei, assim, genial é que durante a história que, né, o Apolo vai narrando ali as aventuras dele nesse livro, ele vai fazendo várias referências de cultura pop, tipo Kim Kardashian, sabe? É muito legal, muito moderno, muito atual, sabe? Ele pegou um meme e tá usando. Achei isso, nossa, maravilhoso. E bacana, né, quando eu comecei a ler, porque tinha uma coisa que eu até comentei num vídeo aqui, eu tenho quase certeza que eu fiz resenha do Sangue do Olimpo, e que acontece ali uma coisa com um dos personagens e tal, e eu falei, ia ser legal se, né, no futuro eles ficassem juntos, não sei o quê. Que é o Nico D'Angelo e o Will Solas, que é um dos filhos, né, do Chalé Apollo, é um dos filhos de Apolo. E eles ficam juntos, gente. Eu achei tão legal quando eu vi. Eu falei, sabia que isso ia dar em alguma coisa, yay! Então tem essa parte ali que eu achei muito fofinha. E é muito bacana, né, o Apolo, ele dá um recado aí bem moderno, que ele fala que ele mesmo já ficou com homens, né, Jacinto, mulheres, Daphne, teve vários amores durante a vida dele, e que essa história de você, tipo, julgar ali é uma mediocridade mortal. Isso aí não tem nada a ver. Isso aí ele deixa pros mortais menos desenvolvidos. Então assim, né, vrau! Achei isso bem bacana. Então, gente, é isso. Eu não vou falar muito mais sobre a história para não acabar dando spoiler para vocês, mas a continuação já foi lançada, é a Profecia das Sombras. Eu já vou começar a ler, tipo, hoje já, que eu tô doida para poder saber a continuação da história. E aí eu tento ver se eu consigo gravar para vocês. Não sei, porque, né, para não ficar muito repetitivo, muita resenha no Veda. Mas indico pra vocês. Eu sei que esse livro, gente, o Rick Riordan ficou conhecido como um autor teen, né? Talvez não seja... Eu não seja o público-alvo, né? Um adolescente jovem, mais jovem, vai se identificar melhor ali com os personagens e com os problemas ali que eles têm. Mas eu gosto muito da escrita dele, eu acho uma escrita muito fácil, muito simples, mas sem ser um livro, sabe, boring, sem graça, meio... Você não consegue se relacionar com o personagem, não consegue se importar com ele. Então, eu gosto muito dos livros do Rick Riordan. E para aquelas pessoas que ficam falando, de novo ele vai falar sobre mitologia, nossa, outra vez esse personagem, não sei o que, ele tá dando dinheiro, tá continuando escrevendo. Gente, manda mais que tá pouco. Ele tem ali, ele criou um universo que é tão rico, que é tão vasto, que ele vai criando em cima daquilo, vai expandindo isso cada vez mais. E assim, eu amo. Pra mim, quanto mais ele escrever sobre os deuses gregos e romanos e aqueles personagens ali, pra mim é melhor. Como vocês podem ver, eu tô bem empolgada, né? E é isso, então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de dar seu like, compartilhar pra todo mundo ver esse vídeo também. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho pra você receber as notificações e não perder nenhum vídeo novo que eu posto por aqui. E a gente se vê no próximo.